Pessoal, bom dia. Começando o Morning Call. Hoje, dia 17 de julho, e os mercados abriram em alta, tá? Os futuros dos Estados Unidos, principalmente, em meio a sessões negativas de Europa e Ásia. E, além disso, o foco fica todo na expectativa de corte de juros nos Estados Unidos. O presidente do Fed, Jerome Powell, divulgou em alguns comentários que sim, isso cabe dentro da economia americana atual, um corte de taxa de juros, e que o Fed vai fazer os melhores esforços para a condução de uma economia saudável para os Estados Unidos, isso fomentando de novo a expectativa de corte de juros lá fora, o que é positivo para emergentes, tá? Em Brasil, a gente viu o Paulo Guedes e o secretário da Receita, Marco Cintra, divulgarem que devem sim andar com a questão de reforma tributária, e os impostos que entrariam nessa reforma, de novo, existem duas já em tramitação no Congresso, essa seria uma terceira proposta de reforma tributária, e os tópicos que seriam abordados, os impostos que estariam dentro dela, seriam o IPI, o IOF, o PIS, o COFINS. E seria o nome desse imposto novo, que agregaria todos esses juntos, seria o IVA, tá? Que é sobre o imposto sobre valor agregado conjunto dos produtos e serviços. Dentro dessa proposta do Paulo Guedes, o que preocupou bastante o mercado foi a possibilidade de entrar um imposto semelhante à CPMF, tá? Lembrando que qualquer movimento no sentido de CPMF, quer dizer, taxação em transações financeiras, é muito mal visto pelo Congresso, pode ter uma dificuldade adicional gigantesca dentro de Câmara e de Senado. Então, quando a gente vê a proposta de reforma tributária do time do Paulo Guedes, do Ministério da Economia, se houver uma CPMF mascarada, vai ter uma dificuldade muito grande, a aprovação da mesma vai ser muito complexa, ainda que o governo esteja negociando no varejo com os deputados para uma possível votação. Lembrando que não há coalizão no PSL, então você tem que negociar cada uma das propostas no varejo com os partidos. E a gente vê uma aprovação muito difícil com a inclusão do CPMF, pode ser um ponto negativo aí na proposta de Paulo Guedes, ainda que existam outras duas propostas de reforma tributária que não incluem o mesmo e poderiam andar. Numa entrevista para o Valor Econômico, Paulo Guedes também afirmou que o governo vai passar a anunciar uma série de medidas nas próximas semanas, estimulando a economia brasileira, e uma delas é a liberação de 63 bilhões de reais em saques de contas ativas do FGTS. Tá? E isso teria uma escala, né? Aqueles que têm uma renda mensal menor poderiam fazer um saque maior do FGTS. Então, provavelmente, quem ganha até R$5.000 teria a possibilidade de sacar 35% do FGTS, enquanto quem ganha até R$10.000 teria a possibilidade de sacar 30% do FGTS. E do lado das empresas, o governo prepara um novo projeto de lei para enviar para o Congresso com o objetivo de privatizar a Eletrobras. Isso deve fazer um preço positivo na ação. Hoje, no mercado, a União perderia o controle acionário da empresa ao reduzir a participação de 60% para 50%. Ou seja, o governo perderia o controle de Eletrobras e seria um viés de privatização da mesma. No entanto, há algumas incertezas quanto ao êxito da pauta no Congresso, e os mais otimistas não esperam que seja uma operação simples e que saia com uma velocidade grande. Ontem a Bolsa de Valores fechou em leve queda em 103,7 mil pontos e o dólar em 3,77. Lembrando que o mercado fica muito morno nesse recesso, uma vez que a política tem sido o ditador de ritmo aí da economia brasileira, enquanto claramente as empresas não têm uma recuperação econômica tão rápida quanto decisões políticas ou o mercado financeiro. A questão de juros está muito em pauta, está muito delicada, então observar juros em Estados Unidos e o eventual corte é importantíssimo, e aqui em Brasil qualquer movimento do Bacen nessa direção também tem que ser muito bem observado, porque deve fazer bastante preço. Tá bom? Pessoal, eu fico por aqui. Bom dia a todos. Tchau, tchau.